O canal Palavra de Esperança conta com o apoio das seguintes empresas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, povo querido e amado do Senhor. Hoje, segunda-feira, 15 de janeiro de 2024. É muito bom estar com você aqui no nosso canal Palavra de Esperança. Eu sou João Batista e essa é a mensagem da semana, onde chegamos até você com essa palavra que eu creio pode mudar a sua vida. Olha, nos ajude nessa missão de evangelizar. Curte, compartilha, comente, deixe o seu like e nos ajude nessa missão de evangelizar. Agradecendo a cada um de vocês e também aos nossos patrocinadores para que esse trabalho, essa missão, chegue cada vez a mais e mais pessoas. Nossa gratidão a cada um de vocês. Hoje, dia 15 de janeiro, a igreja celebra Santo Amaro. Sabe quem que Santo Amaro era amigo? Ele era amigo de São Bento. Tiago, um amigo desse faz a diferença, não faz? Santo Amaro era amigo de São Bento. Ele tornou-se beneditino aos 12 anos de idade. Sabe por quê? Urgência da santidade era o sentimento no coração daquele jovem menino. Urgência de santidade. Ele era exemplo de silêncio, exemplo de correspondência à vida religiosa, da ação e da oração. E ele era exemplo, sabe de quê? Obediência. Obediência é a palavra de ordem dessa semana. É a palavra de ordem para você, para mim, para cada um de nós. Não se assuste se você ouvir aí o barulho da chuva, o trovão, porque nesse momento que nós estamos produzindo esse vídeo, a chuva está caindo aqui na cidade, graças a Deus. Irmãos, hoje, antes de fazer a leitura do Evangelho do dia de hoje, que está em Marcos 2, 18 a 22, eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, 16 ao 23. Mas de forma específica, o versículo 22 e o 23 que trazem frases muito curiosas que vão muito dentro daquilo da vida de Santo Amaro, que é o santo do dia de hoje. A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão vale mais que a gordura dos carneiros, ou seja, vale mais do que o sacrifício, a submissão. A desobediência é como o pecado da idolatria, pois que rejeitastes a palavra do Senhor, também Ele te rejeita. Olha o peso que tem essas duas palavras, obediência e submissão. Quando nós olhamos para a história da humanidade, quando nós olhamos para a história do povo de Deus e começamos a olhar através de Adão e Eva, nós percebemos que o grande pecado foi a desobediência. Quando chega até nós os mandamentos da lei de Deus, que deveriam ser algo de forma tão natural a ser vivido por cada um de nós, o que é o pecado? É a desobediência contra aquilo que Deus deixou para nós. Interessante que o mandamento é amar. Amar a Deus. Pela lógica, amar a Deus tinha que ser algo tão natural de cada um de nós que seria absurdo não amá-lo, como é absurdo não amá-lo. Por quê? Porque Ele vive em nós, Ele está no nosso coração, como diz o próprio São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, 16, vós sois templos do Espírito Santo. E mesmo Deus habitando em nós, nós ainda desobedecemos, não somos submissos, não obedecemos, não somos fiéis aos mandamentos. Então, talvez tanta coisa ruim, negativa aconteça na nossa vida, exatamente como resposta da nossa desobediência. Como você, como filho, reage a uma ordem do seu pai, a uma ordem da sua mãe? A um mandato que eles levam até você, a um mandamento. Meu filho, não corra demais no seu carro. Meu filho, não beba. Meu filho, não faça isso. Seja mais educado. Seja mais organizado. Qual é a nossa resposta aos nossos pais? Gente, se nós não somos capazes de obedecer regras tão simples como os nossos pais nos dirigem, será que nós seremos capazes de obedecer à ordem de Deus para nós? Não cobiçar as coisas do outro, não desejar, não matar, não furtar. Será que nós seremos capazes de sermos realmente fiéis
a esse mandamento de Deus para nós? Olha que interessante, a leitura vai dizer: a obediência é melhor que o sacrifício. Está lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. A obediência é melhor que o sacrifício. A submissão vale mais que gordura de carneiros, vale mais do que o sacrifício. Obediência, submissão. A desobediência é como o pecado da idolatria. Quer dizer, eu coloco coisas no lugar de Deus. O que é idolatrar? É amar, é venerar. Quantas vezes, por desobedecer os mandamentos, estamos colocando coisas no lugar de Deus? Vou citar um exemplo. Domingo é dia de missa. Se você é católico, não ir à missa no domingo é pecado. É preciso procurar um sacerdote e se confessar. Por quê? Porque nós colocamos naquele domingo outras coisas. E não estou dizendo que foi coisas ruins. Talvez você estava numa festa com a família. Esse final de semana que passou, o próximo que virá, você pode às vezes ter um momento com a família. Ótimo, viva isso, esteja em família. Mas não se esqueça de ter aquele momento de você consagrar o seu dia, a sua semana ao Senhor. Já imaginou, gente? Aí por isso que a palavra vai dizer, né? Se você é fiel no pouco, Deus te confiará mais. Como Deus vai nos confiar mais coisas boas se nas coisas pequenas nós não estamos sendo fiéis? Por isso da obediência, chuva abençoada, vai caindo. Por isso da obediência, por isso da submissão. Eu preciso entender que a submissão é o ato de obedecer de forma inteira, plena, verdadeira ao meu Senhor. Eu preciso me colocar por inteiro na presença dele, em submissão, em obediência, em entrega, em doação. Isso é um chamado do Senhor para nós. Então, irmãos, quando nós olhamos para essas duas palavras, obediência e submissão, devem ser palavras para nortear a nossa semana, nortear a nossa vida, o nosso coração. É preciso urgentemente trabalharmos essas duas palavras, essas duas exigências de Deus em cada um de nós: obediência e submissão. Ok, dito isso, agora vamos ao Evangelho. Marcos, capítulo 2, versículos 18 ao 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos. Glória a vós, Senhor. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Por isso foram lhe perguntar: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os convidados das núpcias enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Ninguém prega retalho de pano novo em roupa velha. Do contrário, o remendo arranca novo pedaço da veste usada e torna-se pior o rasgão. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho os arrebentará e perder-se-á juntamente com os odres. Mas para vinho novo, odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, eu me preparando para esse momento, eu sempre gosto de usar a agenda Bíblia, a Bíblia no dia a dia. E hoje eu gostaria de trazer um pouco do que a Bíblia no dia a dia traz para nós sobre a reflexão do Evangelho de hoje. Preste atenção. Não são as práticas exteriores que importam, mas sim estar com Cristo e participar da sua alegria. Na festa há um noivo, roupas novas, vinho novo, roupas velhas, odres velhos. Jejum são coisas do passado. O que importa é a presença do noivo, que traz alegria. Jejum é estar
sem o noivo. Dias virão em que o noivo lhe será tirado, diz a palavra. Naquele dia jejuarão. Por quê? Porque o noivo não está presente. Naqueles dias sentirão falta. O que é jejuar? É tirar do seu dia algo, é sentir falta da carne, é sentir falta do arroz, do doce, da televisão, das mídias sociais, se for esse o seu sacrifício. Naquele dia jejuarão, naquele dia sentirão falta, não de alimentos, mas sim do noivo. Tirado por um tempo, ele retorna e permanece para sempre. O centro da controvérsia não é o jejum, mas sim a pessoa de Jesus. O que importa é estar com Ele e nele e participar das núpcias do Cordeiro. Eu achei essa reflexão muito profunda e eu quis trazer ela até você, para que você entendesse comigo que o jejum, ele é extraordinário, ele é importante, ele é fundamental, porque ele nos dá a graça do autodomínio. Por exemplo, vou ficar um mês sem chocolate. Ok, se você foi capaz de ficar um mês sem chocolate, você não é capaz de lutar hoje pela santidade? Sendo que a santidade vai te levar para o céu. Então, o jejum, ele provoca em nós o quê? O autodomínio. O ato de saber reconhecer os limites. O que eles questionam naquele momento, os fariseus e esse bando de hipócrita que existia e existe até hoje, eles questionavam o ato de Jesus e os seus naquele momento não estarem jejuando. Então, eles não estavam preocupados em si com o jejum, mas eles sempre queriam algo para chamar a atenção de Jesus, para questionar Jesus, para mostrar que Jesus, teoricamente, na visão deles, estava errado. E Jesus vai dizer: olha, o noivo está presente. Quando o noivo for retirado, eles vão ter muito tempo a jejuar. Eles vão ficar muito tempo, às vezes, sem a minha presença. O grande jejum é a ausência de Cristo. A grande dor na humanidade, que a humanidade vive até hoje em muitos lugares, é esse deserto que muitos estão. É essa ausência de Cristo. Irmãos, não estou dizendo que o jejum não é importante, pelo contrário. Nós vamos entrar daqui uns dias na quaresma e a igreja vai nos mostrar a esmola, a caridade, o jejum. O que eu estou querendo é, dentro desse contexto da leitura, usando desse artifício que foi dado a nós sobre a reflexão do dia de hoje, entendermos que para aquele povo Jesus estava querendo dizer: olha, o grande jejum é a minha ausência. Se na semana passada nós refletimos sobre a manifestação de Jesus, a epifania, a revelação, hoje a reflexão é: olha, me acolham em vossos corações, porque vai chegar um momento que vocês podem não ter a minha presença do lado de vocês. Gente, Jesus viveu 3 anos e um monte de gente querendo provar que ele estava errado. Não estava preocupado em ouvir o que ele dizia e aprender com ele, não, queria provar que ele estava errado. Por conta de quê? De um monte de lei, de um monte de regra fria, vazia, sem sentido. Queriam falar e mostrar que Jesus estava errado. E o que ele queria fazer o quê? Amar. Nós vamos ver isso nas próximas semanas, porque a liturgia, ela provoca em nós esse ato de mergulhar na leitura. Inclusive as próximas meditações também serão do livro do evangelista Marcos. E essas meditações, elas vão levar o nosso coração a prestar atenção nesses detalhes. Na primeira semana nós meditávamos a epifania. Hoje, a obediência, a submissão, a olhar para aquilo que Cristo ensina, dando valor em cada gesto, em cada atitude. Não ficando apenas naquilo que é o externo, mas deixando que o jejum cumpra verdadeiramente o seu papel, trabalhar no nosso coração, trabalhar no nosso interior. Hoje eu quero também trazer a frase de um santo da igreja, que inclusive também está aqui nessa meditação da Bíblia no meu dia a dia. É a frase de São Pedro Crisólogo: o jejum só dá frutos se for regado pela misericórdia. O que jejuma não colherá frutos se não abrir as torrentes da misericórdia. Fazer jejum para aparecer, fazer jejum igual
muitos dos fariseus e daqueles que faziam naquela época faziam apenas para que as pessoas o vissem, isso não tem valor para Deus não, gente. O jejum verdadeiro é aquilo que você faz no silêncio do seu coração. O jejum verdadeiro é aquele sacrifício que você usa para moldar e modelar a sua alma, para que ela busque realmente o verdadeiro sentido, que é o próprio céu, o próprio Deus, o Deus que se revela a cada um de nós. Que ao entrarmos hoje nessa semana, a palavra obediência, submissão ao grande mandamento do amor, seja a palavra de ordem para o teu coração e para o meu coração. E eu quero concluir aqui no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1434, aonde vai dizer: a penitência interior do cristão pode ter expressões bem variadas. A Escritura e os padres insistem principalmente em 3 formas: o jejum, a oração e a esmola, que exprimem, eu disse agora há pouco, o jejum, a caridade e a esmola. Tudo bem, o jejum, a oração e a esmola, só corrigindo, que exprimem a conversão com relação a si mesmo, a Deus e aos outros. Ao lado da purificação radical operada pelo batismo ou pelo martírio, citam como meio de obter o perdão dos pecados os esforços empreendidos para reconciliar-se com o próximo, as lágrimas de penitência, a preocupação com a salvação do próximo, a intercessão dos santos e a prática da caridade, porque ela cobre uma multidão de pecados. Repito, não adianta viver um jejum externo, não adianta viver a esmola de forma externa, a oração só da boca para fora. Tudo vai ter sentido se vier do coração. Que com o coração cheio da presença de Deus, você se abra à obediência, que eu também me abra à obediência e a essa graça da submissão, de entender o nosso lugar de filho, saber que acima de nós está Deus, que é Pai. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento, com muita fé, com muito carinho no coração e com o desejo de ser fiel à Tua palavra, com o desejo de obedecer, ser submisso, reconhecendo o Teu senhorio, reconhecendo o Seu poder. Hoje, Senhor, ao iniciar mais uma semana, eu coloco aos Teus pés a minha vida, a vida de cada pessoa que reza conosco, a vida do Tiago, as nossas famílias, todos os Teus filhos e filhas, que nesse instante estão passando por um momento difícil, que nesse instante estão passando por provações, lutas e dificuldades, que cada um, mesmo em meio a tudo isso, permaneça fiel, obediente e submisso à Tua voz. Meu irmão, tem muitas vozes falando ao teu coração. Uma só coisa é necessária: ouvir a voz do Senhor. Ordene a essas vozes contrárias que se calem e permita que Deus fale ao teu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos ajude nessa missão de evangelizar. Curte, compartilhe, para que mais e mais pessoas possam receber essa mensagem de evangelização. E não se esqueça, sede santos como Deus é santo. Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Lembrando que sexta-feira temos mais uma entrevista muito legal aqui no canal Palavra de Esperança. Deus abençoe a todos. O canal Palavra de Esperança conta com o apoio das seguintes empresas: WSom, eventos em geral de som e luz. Telefone 34 99103 1431. Psicóloga Ana Lima Cruz, adulto, infantil e casais. 34 99164 2067. Xodó, restaurante e pizzaria, Praça da Matriz, em Lagoa Formosa, 34 3824 1050. Ericel, reparo avançado, telefone 34 3825 7808. Cristiano Transportes, cargas e encomendas para Patos de Minas, Guimarães, Patrocínio, Serra do Salitre, Brejo Bonito e Cruzeiro da Fortaleza, 34 99906 2521. Sua encomenda com rapidez e segurança.
Papele, papelaria e presentes, 34 99665 4990, Avenida Afonso Queiroz, 1550, Loja 3, no bairro Sebastião Amorim, em Patos de Minas. Providência Diesel, Avenida José Soares Machado, 641, bairro Planalto. Telefone 34 99114 9826. Moraes Turismo, viagens para São Paulo e Goiânia, turismo e fretamento, 99175 4094, 99247 1190. Moraes Turismo. Pois só tu tens, Senhor, palavras de esperança.